para falar a respeito do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já tenho aqui Pedro Duran comigo para trazer aqui algumas atualizações. A gente estava conversando com vocês mais cedo e contando que o ex-presidente se sentiu mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte. Ele sentiu fortes dores abdominais, precisou ser transferido para um hospital com a cessão aí de um helicóptero pelo governo local. E é sobre esse assunto que a gente trata aqui agora. Temos aí então imagens do helicóptero que transportou o ex-presidente da República. Ele também teve que ser levado aí nesse deslocamento de ambulância. Lembrando, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Pedro, passou por uma cirurgia, mais de uma cirurgia, na verdade, por conta da facada que ele levou em Minas Gerais. Foram 5 até agora. As eleições de 2018. 5 cirurgias até agora. Esse assunto vira e mexe, volta a aparecer quando a gente vê essa atividade mais intensa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem já há muito tempo a informação de que ele sempre vai ter alguma sequela, alguma consequência dessa facada. E hoje, então, mais uma vez, o ex-presidente se sentiu mal e precisou ser levado ao hospital, né, Duran? É isso aí, Clarissa. Ele estava numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, foi transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal. As imagens mostram aí o ex-presidente da República na ambulância e isso obviamente chamou a atenção ali de toda a equipe, mas também fez com que fosse acionado o médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, que passou a conversar com a equipe lá de Natal, a equipe da Redditor de Natal, que recebeu a incumbência de atender o Bolsonaro para fazer mais avaliações. O que me disse Antônio Luiz Macedo, conversei com ele agora há pouco, ele falou que o presidente está com uma distensão intestinal, que é basicamente um inchaço no intestino, no abdômen, e essa distensão ela pode ser resolvida com uma mudança na dieta e também alguns medicamentos para conter uma inflamação, uma infecção, como antibióticos, por exemplo. Mas não está descartada. É possível que Bolsonaro passe por uma 6ª cirurgia. Os médicos ainda vão avaliar, vão tentar de tudo para evitar que isso aconteça, para tentar resolver o problema com outras medidas, de menor intervenção, mas se não for possível, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode passar por uma 6ª cirurgia. A gente até tem uma tarja mostrando aí, trazendo esse detalhe da 6ª cirurgia, Clarice, até para que a gente possa explicar aqui para as pessoas. Obviamente é um ferimento para a vida toda, né? A facada em 2018 é algo que teve ali um atendimento rápido, por isso o ex-presidente conseguiu sobreviver, mas para a vida toda ele vai lidar com esse tipo de complicação. Ele está nesse momento com problemas para comer e com problemas para digerir. Então, isso está atrapalhando, além de causar as dores, a vida e a dinâmica do ex-presidente Jair Bolsonaro lá. O Antônio Luiz Macedo falou: Pedro, se precisar, eu vou pegar um avião e vou para o Rio Grande do Norte para poder, eventualmente, fazer uma intervenção cirúrgica lá. Mas também existe a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser trazido para São Paulo, para que aqui em São Paulo, com o restante da equipe, ele possa ser atendido e avaliado. A gente, ao longo do dia hoje, vai continuar acompanhando isso aqui na programação da CNN e deve ter, inclusive, uma atualização do estado de saúde do ex-presidente da República, até para entender se ele vai continuar internado, vai ficar internado, vai voltar para São Paulo, se os médicos vão para lá, qual vai ser o encaminhamento, a depender de como os médicos fizerem a intervenção e, obviamente, como os remédios fazerem efeito por lá. E lembrando, né, Duran, em todas as últimas cirurgias, nas várias conversas que a gente já teve com o doutor Antônio Macedo, que trata o ex-presidente Jair Bolsonaro desde lá de trás, na época da facada, a gente ouve com muita frequência que a orientação é muito clara para ele. Dieta, alimentação bastante regrada, que é necessário, no caso dele, que ele tenha uma disciplina maior. Mas quando a gente conversa até com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente ouve que nem sempre ele segue muito essa rotina mais regrada. A gente sabe como é, todo mundo passa por isso. A vida é estressante, né? Difícil às vezes manter a coisinha sempre nos eixos. E isso acaba dificultando, sim, esse bem-estar, a possibilidade de o ex-presidente se manifestar e sempre tendo uma boa condição física por conta dessa facada.
facada, mas tem sim a possibilidade, em outras ocasiões a cirurgia já chegou a ser cogitada e foi descartada ou adiada por decisão do doutor Antônio Macedo, justamente porque Jair Bolsonaro acabou seguindo com um pouco mais de rigor a dieta, as medicações e acabou se recuperando de um eventual mal-estar, um eventual problema que ele viesse demonstrando aí por conta ainda sequela dessa facada. Mas é como, né, uma vez o próprio doutor Antônio Macedo comentou comigo, né, Duran, é como se ele tivesse uma condição que é crônica, que demanda atenção constante. Então, ele faz, por exemplo, exames periódicos, ele está sempre acompanhando, monitorando o estado de saúde dele com assistência da equipe médica liderada pelo doutor Antônio Macedo, justamente porque há o entendimento de que essa facada que ele sofreu vai demandar esse acompanhamento para o resto da vida, mas a gente sabe como todo mundo aqui gostaria de ser o rei da disciplina, manter a dieta firme todo dia, mas não é fácil para a gente, também não é fácil para o ex-presidente, né? É isso, e o intestino é um dos órgãos mais importantes do corpo, né, Clarissa? Porque o intestino, se você tem um rompimento, pode provocar uma infecção generalizada no corpo por conta da matéria fecal que fica acumulada no intestino, para além de ele ser dele absorver os nutrientes e as vitaminas necessárias para o nosso funcionamento. Então, tudo passa pelo intestino quando a gente fala sobre saúde e por isso a preocupação e o alerta constante dos médicos para evitar que tenha qualquer tipo de risco para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é bom que se diga, não tem neste momento nenhum tipo de risco. Está bem, está sendo acompanhado, mas vai precisar tratar essa nova complicação que surgiu, Clarissa. É isso, ele se sentiu mal, né, gente? Quando a gente vê aí as cenas, ambulância, helicóptero, transferência para o hospital, claro, é um cuidado, uma precaução, mas não significa ali que ele esteja sob risco, pelo menos pelas informações que o médico dele já passou aqui para o Pedro Duran, né, gente? Então, assim, esse é um tipo de procedimento que, ainda mais no caso de um ex-presidente da República, é uma cautela, é uma precaução da equipe médica para ter certeza de que ele vai ter todo o atendimento necessário, não necessariamente avançando aí para algum tipo de complicação. Então, tem sim uma assistência bastante cuidadosa, uma cautela até superior ao que seria necessário para tratar um mal-estar como esse. Informação que a gente tem por enquanto, então, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sentiu-se mal durante essa agenda, foi, transportado inicialmente ali numa ambulância, levado a um helicóptero que foi cedido pela equipe do governo do Rio Grande do Norte, para que ele pudesse ser transportado até o hospital. O doutor Antônio Macedo disse que está monitorando à distância o estado de saúde, o atendimento ao ex-presidente ainda lá em Natal, mas não descarta a possibilidade ou de ele próprio viajar até o Rio Grande do Norte para acompanhar de perto o que está acontecendo por lá, ou de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser transferido, então, para São Paulo para prosseguir com esse atendimento na capital paulista. Em geral, ele fica ali, é tratado no mesmo hospital ali da Redditor, que fica aqui na região da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Teve também uma nota oficial divulgada pelo PL, partido do ex-presidente, né, tá aí, ó, o ex-presidente, né, no caso, Jair Bolsonaro, precisou interromper a sua agenda em Natal, no Rio Grande do Norte, onde estava para divulgar o projeto Rota 22, após sentir fortes dores abdominais em decorrência da facada sofrida em 2018. Ele deu entrada na emergência de um hospital em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e precisou ser transferido de helicóptero para a capital, Natal, onde continuará recebendo atendimento médico. Foi então transferido para um hospital da Redditor na capital, em Natal, onde todo o atendimento ao ex-presidente da República está sendo acompanhado pelo médico dele, doutor Antônio Macedo, à distância. Por enquanto, a gente vai seguir acompanhando esse assunto e qualquer novidade, a gente traz mais informações para vocês. Obrigada, Pedro Duran. Valeu.